repare o que você está fazendo agora. Olhe para o seu pulso. Sinta o bater do seu coração. Essa é a sua vida correndo. Mas em algum momento, todo ser humano vai encarar o momento final e quieto. O último suspiro. O coração para de lutar. E então surge a pergunta que assombra a humanidade há milênios. A dor que nos conecta a todos. O que vem depois? Talvez você tenha perdido alguém que amava profundamente. Talvez tenha sentido aquele vazio no peito. Aquela angústia no momento do adeus. Você já se perguntou na calada da noite se a pessoa que se foi está nos observando? Se ela está em paz e feliz ou se está sofrendo, presa em algum lugar que a gente não consegue ver? Nós crescemos ouvindo histórias. Filmes, livros e até mesmo algumas tradições religiosas nos dizem que a alma flutua, que os mortos caminham entre nós como fantasmas, ou que eles viram anjos guardiões instantaneamente. O mundo está cheio de opiniões sobre a morte. Mas e se eu te disser que toda essa confusão, todo esse misticismo e até mesmo o medo podem ser apagados por uma verdade que está acessível a você agora? Essa verdade, revelada na Bíblia, é um choque de realidade. Ela não fala de almas vagantes ou de julgamento instantâneo. Ela fala de paz. Ela fala de um sono profundo e completo. Ela nos traz o benefício do conforto inabalável em momentos de luto e a curiosidade sobre o que o próprio Jesus, o único que venceu a morte, disse sobre esse estado. Eu sei que isso desafia tudo que você já ouviu, mas eu te prometo, o que vamos descobrir neste roteiro é a única esperança verdadeira, e ela tem o poder de te proteger de um engano espiritual que está se espalhando como uma praga. Para você entender o quão crucial isso é, você precisa entender a fórmula da vida e o que acontece quando ela é desfeita. Fique comigo até o final, porque a parte sobre as experiências de quase morte vai mudar completamente sua visão sobre aqueles relatos famosos. Tópico 1. O instante da morte. O fim dos pensamentos e a fórmula da vida narrador. Tom explicativo e detalhado. Vamos começar no zero. À beirada do grande mistério. O momento exato em que a vida se esvai. O coração parou. O corpo não se move. Mas onde está a pessoa? Onde está o você? Para responder isso, precisamos voltar à Gênese, à criação. A Bíblia nos dá a fórmula da vida. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. E a combinação desses dois elementos fez o homem se tornar uma alma vivente. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas não percebe. O homem não recebeu uma alma imortal flutuante. Ele se tornou uma alma vivente. A alma, biblicamente, é o ser completo, a união do corpo e do sopro vital. Agora, se você subtrair um desses elementos, o fôlego de vida, o que resta é o corpo voltando ao seu estado original. O pó retorna à terra. E o que acontece com o fôlego, o espírito? A Escritura diz: o espírito, ruach pneuma, que significa fôlego ou vento, retorna a Deus que o deu. Note que não é uma entidade consciente flutuando. É a força de vida, o poder que nos animava retornando à sua fonte. E a pessoa, o indivíduo que você conheceu, a Bíblia é direta, de forma quase chocante. Sai-lhes o fôlego e eles voltam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Perecem os seus pensamentos. Pense no peso dessa frase. Significa que no momento da morte, não há pensamento, não há consciência, não há tristeza, nem alegria. Não há recompensa instantânea, nem punição. Há apenas o retorno ao pó e o sono profundo. Isso desmantela a ideia popular de que os justos vão diretamente para um julgamento no céu, ou que os ímpios vão direto para o sofrimento. A morte, para a Bíblia, é um estado de inconsciência, um repouso completo. É difícil aceitar, porque é diferente do que a cultura nos vende. Mas a beleza dessa mensagem é a paz que ela oferece. Não há almas vagando ou fantasmas. Há apenas um descanso seguro, guardado pelas mãos de Deus. Mas o silêncio do túmulo não é o fim da história. É apenas um intervalo. E para que você não caia em enganos, você precisa entender o porquê desse sono ser um ato de puro amor. Continue assistindo, porque a próxima sessão vai te mostrar como Deus protege seu povo da dor eterna. Tópico 2. O descanso protetor. Porque a inconsciência é um ato de amor e o testemunho de Jesus narrador, tom persuasivo e emocionalmente envolvente. A grande dor que nos assombra no luto
É a ideia de que quem partiu está nos observando e nos vendo sofrer. Nós imaginamos que eles estão lá em cima, de alguma forma, participando da nossa dor. Mas, novamente, use a lógica do amor divino. Se o céu fosse um lugar de felicidade plena, seria possível para os nossos entes queridos estarem verdadeiramente felizes vendo a dor, a violência, o sofrimento e a loucura deste mundo quebrado? O céu seria realmente o céu se eles vissem você chorando inconsolavelmente? Seria uma tortura eterna. Por isso, o sono da morte é um ato de bondade de Deus. A Bíblia reitera: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Você não pode ser mais direto que isso. Eles não sabem. Não estão cientes do tempo, dos eventos, das pessoas, nem das suas orações. O amor, o ódio e a inveja, tudo o que compunha a personalidade deles, está em pausa. Estão em total inconsciência. O salmista nos lembra, sendo factual e não poético: na morte não há lembrança de Deus. Na sepultura, quem te louvará? Eles não estão louvando a Deus ativamente no céu neste momento. Estão descansando. Eu sei, você pode ter tido um sonho incrivelmente vívido, ou sentiu a presença. Nossas emoções e a tristeza são poderosas, e a dor pode criar percepções muito reais. Mas a nossa esperança não pode ser construída em sentimentos. Ela tem que ser ancorada na verdade imutável de Deus. A verdade é que eles estão descansando, protegidos da dor deste mundo. Deus guarda o próximo momento deles em suas mãos. Mas a prova final vem de Cristo. Se a morte é sono, quem melhor para nos provar isso do que aquele que a derrotou? Lembre-se de Lázaro, o amigo de Jesus. Ao ouvir que ele estava morto, o que Jesus disse aos discípulos? Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Ele não disse: Lázaro subiu ao paraíso. Ele usou a palavra dormindo. Quando Jesus chegou ao túmulo, ele não chamou uma alma para descer do céu. Ele gritou: Lázaro, vem para fora! E Lázaro saiu do túmulo. Não há nenhum relato dele falando sobre anjos, túneis de luz, ou conversas com parentes falecidos. Por quê? Porque ele estava inconsciente, dormindo. Jesus repetiu isso com a filha de Jairo. A menina não está morta, mas dormindo. As pessoas riram dele, pensando que estava confuso, mas ele estava revelando a verdade. A morte para Deus não é permanente. É temporária. É apenas um cochilo. Até a sua própria morte seguiu o padrão. Ele descansou no túmulo. Não houve espírito flutuante. Seu corpo ficou quieto e seu fôlego retornou a Deus. Ele só voltou à vida na manhã do terceiro dia. Se você quer saber o que acontece na morte, não ouça mitos. Ouça Jesus. Ele diz claramente: morte é sono, mas não é para sempre. E isso nos leva à única esperança real. Acompanhe a próxima sessão, porque ela contém a resposta para o seu futuro e o futuro de quem você ama. Tópico 3. A ressurreição. O despertador da esperança e o engano dos últimos. Dias narrador. Tom de esperança crescente e alerta. Se a morte é sono, então a ressurreição é o despertador que todo o céu espera ansioso. A esperança cristã não está no momento em que morremos, mas no momento em que voltamos à vida. O retorno de Jesus será a derrota final da morte, o reencontro com os entes queridos, o começo do para sempre. Jesus afirmou: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 2 ressurreições, 2 destinos. E ambos dependem de quando Jesus chamar os mortos. O conforto de Paulo aos que sofrem é inigualável. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não chore como quem não tem esperança. O mesmo Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Preste atenção mais uma vez. Os mortos ressuscitarão. Eles se levantarão. Não descerão do céu onde já estariam. Eles estão esperando por Ele, e Ele está vindo buscá-los. É por isso que a morte é chamada de o último inimigo a ser destruído, e ela será destruída em um piscar de olhos, quando receberemos novos corpos glorificados e perfeitos, que nunca mais poderão morrer, sofrer ou pecar. Seremos como Jesus ressuscitado. Essa é a nossa esperança, uma volta à vida corporal e real, um novo começo maravilhoso.
A revelação perigosa. O engano das experiências de quase morte. EQMs, narrador. Tom de alerta. Agora, precisamos falar sobre o perigo real que está te rondando. O engano que se veste de conforto. Você já viu o que a Bíblia diz? Inconsciência e sono. Mas o que dizem as experiências de quase morte? Consciência, comunicação com mortos, visões celestiais, túneis de luz. Isso gera uma contradição profunda. Sinceridade é uma coisa, verdade bíblica é outra. Quando medimos os EQMs pela palavra de Deus, eles não resistem. Muitos relatos contradizem o Evangelho, dizendo que todos vão para o céu independente de Cristo. Outros mostram conversas com parentes que, pela Bíblia, ainda estão dormindo no túmulo. O que está acontecendo?